Toda semana compro carne moída para a família. Uma embalagem, que revelo nesse vídeo, saiu da frigideira e encolheu sem sentido. Em abril de 2026, a polícia interditou um frigorífico em Santa Catarina. Corante vencido, soja e subprodutos usados para alterar peso e aparência da carne. No Reclame Aqui, uma cliente jogou a carne fora. Cheiro horrível como de cavalo. Outra encontrou a carne esverdeada por fora, dentro da validade. Testei 11 redes. 7 reprovaram. A rede que me fez desconfiar está nessa lista. Vamos começar pelos piores. 11º lugar. Dia. A rede. Dia opera no modelo de vizinhança. Lojas compactas, preço agressivo, rotatividade alta de produto. O problema com rotatividade alta em proteína animal é que ela depende de gestão de validade rigorosa. E o Dia tem um histórico documentado de falhas exatamente nesse ponto. No Reclame Aqui, consumidores registraram em 2024, especificamente sobre carne moída, relatos de produto com coloração esverdeada, o sinal mais claro de oxidação bacteriana avançada, comprado 2 dias antes da data de validade. Coloração esverdeada em carne não é estética, é sinal de proliferação de bactérias que se multiplicam quando a cadeia de frio foi quebrada em algum ponto da embalagem. O produto testado apresentou, além da cor escurecida nas bordas, um líquido avermelhado em excesso dentro da embalagem. Esse líquido não é sangue, é mioglobina oxidada, que só aparece em quantidade quando o produto passou por variação de temperatura. No teste da frigideira, a perda de peso ficou em 36%, acima do limite legal de 30% para carne moída comum. Resultado do dia, reprovado. 10º lugar, Extra. O Extra usa o mesmo sistema de logística do Pão de Açúcar, ambos pertencem ao grupo GPA. O que isso significa na prática? A carne moída vendida no Extra e no Pão de Açúcar vem dos mesmos fornecedores pelas mesmas centrais de distribuição. A diferença está no giro do produto por loja. E o problema do Extra é o giro lento. O Proteste, Instituto de Defesa do Consumidor, publicou em 2023 uma análise de carne moída embalada em supermercados de São Paulo. O Extra apareceu entre as redes com maior percentual de amostras com gordura acima do declarado no rótulo. Não acima do limite legal, acima do que o próprio rótulo prometia. Isso é fraude ao consumidor por informação falsa. Não pela carne ser insegura, mas porque você está comprando algo diferente do que o rótulo garante. O teste da frigideira no produto do Extra mostrou perda de 28%, dentro do limite legal para carne comum, mas acima do limite de 20% que a embalagem prometia ao usar o termo especial. Resultado do Extra, reprovado, por divergência entre rótulo e produto real. 9º lugar, Grupo Big e Bom Preço. O Grupo Big foi adquirido pelo Carrefour em 2022. Hoje opera em transição. Algumas lojas já viram Carrefour, outras ainda mantêm o nome Big ou Bom Preço regionalmente. O problema nessa transição é a padronização de fornecedor. Durante o período de integração, alguns pontos de venda ainda operam com os fornecedores locais originais do Big, que não passaram pelo processo de homologação do Carrefour. A Senacom recebeu em 2024 reclamações sobre produtos de origem animal em lojas do Grupo Big, com indicação de que o produto entregue não correspondia à cadeia de inspeção federal declarada na embalagem original da rede. O teste de cor mostrou o produto com coloração marrom acinzentada uniforme, não nas bordas, onde é normal pela oxidação superficial, mas no miolo da embalagem. Isso indica que o produto já chegou ao ponto de venda com estágio de oxidação avançado. A perda de peso na frigideira ficou em 33%. Resultado do Grupo Big, reprovado. 8º lugar, Atacadão. O Atacadão vende volume. E para vender volume de carne moída com margem, a pressão sobre o fornecedor é por preço, o que empurra diretamente para cortes de menor valor e maior percentual de gordura. A Anvisa publicou em 2024 o relatório anual do Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal. O documento lista, por categoria, as irregularidades encontradas em frigoríficos nacionais. Carne bovina aparece com ocorrências de contaminação por resíduos de antibióticos acima do limite em amostras coletadas em atacarejos de 3 estados. O atacarejo é o canal de distribuição mais associado a esse problema. Não porque os estabelecimentos sejam mais descuidados, mas porque a pressão de volume cria um caminho mais curto entre frigorífico e prateleira, com menos etapas de controle intermediário. A carne moída do atacadão no teste apresentou textura muito fina, indicativo de carne de segunda categoria processada mecanicamente que libera mais líquido e gordura. Na frigideira, 37% de perda. Resultado do atacadão. Reprovado. 7º lugar,
Açaí atacadista. O açaí pertence ao grupo GPA, mesmo grupo do Extra e do Pão de Açúcar, mas opera no modelo de atacarejo. O que diferencia o resultado aqui não é a origem, é o processo de embalagem a vácuo, que o açaí usa em alguns produtos de carne. A embalagem a vácuo não impede a adulteração. Ela impede a oxidação por contato com o ar, mas não elimina bactérias anaeróbias que se proliferam sem oxigênio e se desenvolvem quando a temperatura não é mantida. Em 2025, o Ministério da Agricultura notificou um frigorífico que fornecia para o canal Atacarejo de São Paulo por detecção de contaminação em amostras de carne moída embalada a vácuo durante inspeção de rotina. No teste, cor normal, cheiro neutro, mas textura aquosa após descongelamento com sinal claro de reconstituição de líquido. Resultado do açaí: reprovado pela inconsistência de textura e histórico do fornecedor do canal. Sexto lugar, Carrefour. O Carrefour tem algo que a maioria das outras redes desta lista não tem: rastreabilidade de origem declarada em alguns produtos de carne através do programa Carne com Origem. Mas esse programa não cobre toda a linha de carne moída da rede, e é exatamente aí que está o problema. A carne moída sem o selo do programa, a versão mais barata e mais vendida, não tem essa rastreabilidade. E sem rastreabilidade, o consumidor não sabe se está comprando dianteiro, traseiro ou carne de descarte industrial processada na embalagem. No Reclame Aqui, o Carrefour acumula reclamações de 2024 e 2025 sobre carne moída, com cor alterada e produto com odor em loja. Teste da frigideira: 26% de perda, dentro do limite legal. Mas o produto comprado não tinha identificação de corte de origem. Resultado do Carrefour: reprovado, pela ausência de rastreabilidade no produto padrão. Quinto lugar, Sam's Club. No Sam's Club, a carne moída é vendida em embalagem maior, com identificação de corte e número do Serviço de Inspeção Federal do Frigorífico de Origem. Isso muda o quadro de rastreabilidade completamente. O produto testado identificava o corte como patinho mais acém, informação que o consumidor raramente encontra em outras embalagens de carne moída. Na frigideira, 19% de perda, o menor índice de gordura liberada entre os atacarejos testados. Na ressalva, assinatura anual obrigatória e embalagens grandes tornam esse produto inacessível para a compra semanal da maioria das famílias brasileiras. Resultado do Sam's Club: aprovado com ressalva, produto correto, acesso limitado. Quarto lugar, Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar opera na ponta premium do mesmo grupo GPA. A carne moída com certificação de origem tem o mesmo tipo de rastreabilidade que o Carrefour oferece, só no produto seleto. O teste de cor mostrou vermelho vivo uniforme, sem oxidação nas bordas. No teste da frigideira, 22% de perda, dentro do limite da carne moída especial. O problema? Preço. A carne moída rastreada do Pão de Açúcar custa entre 40% e 60% a mais que a carne moída comum das outras redes desta lista. Resultado do Pão de Açúcar: aprovado com ressalva, qualidade verificável, mas inacessível para a maioria. Terceiro lugar, Hirota Food Supermercado. O Hirota é uma rede paulista de porte médio com foco em produto fresco. Não tem a escala de Carrefour ou Açaí, e é exatamente isso que faz diferença no teste. Carne moída com menos tempo de distribuição tem menos pontos de variação de temperatura entre o frigorífico e a gôndola. O produto do Hirota identificava o corte de origem na embalagem. A cor era vermelho vivo sem alteração. No teste da frigideira, 18% de perda, o segundo menor índice do teste. A ressalva: disponibilidade geográfica limitada. A rede opera principalmente em São Paulo capital e região metropolitana. Resultado do Hirota: aprovado, com ressalva de cobertura geográfica. Segundo lugar, açougue local com serviço de inspeção federal e corte declarado. Carne moída feita no ponto de venda, a partir de corte inteiro que você viu ser moído, não tem intermediários. Não passou por embalagem a vácuo, centro de distribuição, câmara fria de atacarejo. O açougue com CIF, visível na entrada, tem rastreabilidade obrigatória, verificável pelo sistema ECIF do Ministério da Agricultura. No teste, o atendente moeu o acém na hora, cor vermelho vivo, sem líquido em excesso. Frigideira, 15% de perda, apenas gordura natural do corte. A ressalva que é real, preço ligeiramente mais alto. Mas quando você desconta a gordura que vai embora na frigideira, a diferença desaparece. Resultado do açougue com CIF, aprovado. Primeiro lugar, feira livre com açougueiro fixo e origem declarada. A maior surpresa do teste e o resultado que mais importa para quem compra carne moída toda semana. O açougueiro fixo de feira livre que conhece seus clientes informa o corte
e moe na hora não está regulado pelo mesmo sistema de rastreabilidade do varejo, mas o produto final tem menos pontos de falha do que qualquer embalagem de supermercado testada aqui. O produto testado, assim fresco, moído na hora, sem aditivos. Cor: vermelho vivo intenso. Textura grossa, sem aquosidade. Frigideira: 13% de perda, exclusivamente gordura natural do corte. A ressalva que não é ressalva. Você precisa conhecer o açougueiro, ou pelo menos verificar se ele tem controle de origem e higiene visível no ponto. Mas quando você encontra esse fornecedor, é o único ponto desta lista onde você sabe exatamente o que está comprando antes de abrir a embalagem. Resultado: o único aprovado sem ressalva do teste. 11 supermercados e pontos de venda testados. 7 reprovaram. 3 aprovaram com ressalva. 1 aprovou sem restrição. Aqui estão as 5 regras que vou usar a partir de agora toda vez que comprar carne moída. Regra 1. Nunca compre carne moída sem identificação de corte de origem no rótulo. Regra 2. Cor marrom. Generalizada não é só oxidação. Cor marrom no miolo da embalagem, fora da zona de contato com o ar, é sinal de variação de temperatura. Devolva o produto. Regra 3. Faça o teste da frigideira em casa. Pese antes de cozinhar, pese depois. Mais de 30% de perda em carne moída comum é acima do limite legal. Registre no Procon. O número é 151. Regra 4. Se comprar em supermercado, priorize o produto com o número do Serviço de Inspeção Federal legível na embalagem e corte declarado. Regra 5. Açougue com CIF visível e carne moída na hora vale a diferença de preço. Quando você desconta a gordura que vai embora na frigideira do produto embalado, o preço real do que você vai comer é maior do que parece no caixa. 11 pontos de venda, 7 reprovados. Não porque a carne bovina brasileira seja de baixa qualidade. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, e os padrões exigidos para a exportação são mais rigorosos do que o que chega na sua gôndola. O problema não é a carne, é o que acontece com ela depois que sai do frigorífico. E o quanto dessa cadeia é invisível para você na hora de escolher a embalagem. Você tem o direito de saber o corte de origem, tem o direito de saber o percentual de gordura e tem o direito de usar a balança, antes e depois de cozinhar, para verificar se o que você comprou é o que pagou. Se esse vídeo mudou alguma coisa na sua próxima compra, manda para alguém que compra carne moída toda semana, porque essa é a pessoa que mais precisa ver esse número antes de ir ao mercado. Até o próximo.